esporte. Seja muito bem-vindo, Eduardo Barzon. Obrigado. E também os atletas Michele e Luiz. Boa noite, pessoal. Acho que muitos aqui já me conhecem, alguns já fazem acompanhamento comigo. Hoje vim falar um pouquinho sobre a minha experiência de palco, como é principalmente cuidar de atletas, que é, para mim, até uma missão mais difícil em si do que competir, porque daí você lida com a cabeça dos outros, né, os problemas dos outros, então é algo muito gratificante quando você consegue entregar um trabalho legal, um trabalho interessante lá no palco, que é normalmente um projeto de 6, 8 meses, dependendo da fase de cada atleta. Então viemos passar um pouquinho para vocês aqui sobre essa parte que garanto que muitos aqui é uma área que muitos devem ter curiosidade. Vejo um aqui que até subiu em um arame recentemente. Então é uma área que vem crescendo bastante, principalmente na nossa região. Aqui é um pouquinho sobre a minha apresentação. Me formei em 2017, aqui, final de 2017 aqui na Unipar. Desde quando eu entrei no curso, desde sempre minha área de busca sempre foi essa parte esportiva. Já trabalhei com parte de suplementação, então desde sempre busquei um pouco mais me aprofundar dentro dessa área. Fisiculturismo, no geral, para muitos um esporte, para outros uma categoria, uma competição simplesmente de beleza, né? Por não ter um julgamento muito certo, como fosse um futebol que você tem que fazer, quem faz mais gols que ganha. No fisiculturismo é um julgamento, então depende muito de árbitro, do que tem ali no line-up da competição em si, né? Então passa por muitas dúvidas, às vezes até no julgamento, onde a gente questiona muita coisa, se foi porque eu perdi, porque eu ganhei. É um esporte que, acima de tudo, exige muita disciplina mental. Costumo brincar com o atleta que ele não perde para si mesmo, mas sim não perde para o físico, mas sim para a própria mente. Por que eu digo isso? A maior dificuldade do atleta, com toda certeza, quem passou pelo processo sabe o quão difícil é você segurar vontades, passar por restrição. Que eu brinco com pacientes no geral mesmo na clínica você não é atleta, então você pode curtir o seu almoço em família, você pode curtir o aniversário do seu filho. O cara que decidiu ser atleta, infelizmente, ele tem que passar por aquilo, ele escolheu, então a única certeza que ele tem a comida, ela passa a ser algo que eu tenho que ter como aliado e não como algo que eu preciso ser refém dela. Então, se eu ficar dependendo o tempo inteiro daquela questão de, é sábado, preciso comer algo diferente, é o esporte que não... é aquela pessoa que ainda não está pronta para o esporte, né? Para quem gosta, realmente deseja o estilo... Para quem é indicado o esporte? Primeiramente, para uma pessoa que ela deve gostar. Outra recomendação que eu gosto de frisar bem é que algo importante é que a pessoa seja da área. Por quê? Ela já vivencia um pouco aquilo dentro do local de trabalho e aquilo vai trazer um futuro para ela. Eu, como nutricionista, eu posso falar que me abriu muito a mente a partir do ponto que eu competi, né? E me trouxe uma grande gama de conhecimento para mim e até das pessoas me conhecerem um pouco mais. Então, indiretamente me trouxe bastante visibilidade no meio do meu trabalho. Para pessoas que não são tanto da área, é um custo muito grande que você tem que ter para um investimento muito grande no esporte e às vezes não é tão vantajoso assim. Tem que realmente gostar muito. Para quem tem estabilidade financeira, porque como eu comentei, é um esporte, infelizmente, é um esporte muito caro, mas se a gente for falar também de recurso, é um esporte que hoje, se você pensar no Brasil, principalmente, é o segundo esporte que mais paga. É um esporte que você tem mais facilidade até para conseguir um patrocínio, por exemplo, até mais do que um jogador de futebol amador. Vemos muitos atletas aí, o Luna é um exemplo deles, que consegue patrocínios. Hoje o Luna é patrocinado pela Growth, então a marca lá de São Paulo, Luna é um dos influencers da marca. Um cara que joga bola dificilmente conseguiria isso, ou de outros esportes, muito pouco provável que isso no Brasil ele tenha um investimento relacionado a isso, né? Para quem possui um bom controle emocional, esse esporte, sem dúvida nenhuma, é 200% mental. Você saber que você tem que treinar cansado, você tem que fazer cardio cansado, você tem que se alimentar com aquilo que tem ali e fazer milagres, às vezes, com a refeição que você só tem carne, peixe e abobrinha. Você fazer aquilo virar um volume para enganar sua mente, né? Porque muitas vezes você vai comer aquilo, a digestão daquela refeição é super rápida, então daqui 20 minutinhos você já está com fome de novo, tem que deitar com fome e aquilo pronto. Na época que eu competi, eu lembro que algumas 2, 3 vezes acordei de madrugada, morrendo de fome, geladeira,
3, 4 folhas de alface, um pouquinho de adoçante e um copo de coca. Era o que dava, porque eu não podia consumir nada de volume calórico, porque ia atrapalhar no processo. De certa forma, se eu tivesse, por exemplo, consumido às vezes uma fatia de pão nesse momento, não atrapalharia em si no processo, mas atrapalha muito a nossa mente. No dia seguinte você acorda frustrado, mesmo sabendo que aquilo não traz problema algum no físico. E ainda corre o risco, por ser um esporte muito mental, corre o risco de você não comer só uma fatia de pão. A partir do momento que você prova ali o sabor de algo diferente do que vem no cotidiano, a chance de você consumir um volume calórico muito maior, o pacote inteiro de pão, como tem casos de atletas que consomem ali 3, 4 pacotes de pão de uma vez e ele não consegue nem mensurar como que ele fez aquilo, por conta dessa questão de descontrole emocional. Etapas do processo. Essa etapa ela varia muito conforme o atleta, né? Conforme a fase de cada atleta. No geral, a gente sempre começa pela fase de booking, que é um período onde você faz um consumo de ingesta calórica muito além do que aquilo que o seu corpo, teoricamente, necessita para funcionar, né? Que é o período onde a pessoa precisa construir massa muscular. É o período onde você precisa, a gente foca, eu particularmente gosto de focar em uma dieta um pouco mais limpa, né? Nos anos 90, 80, trabalhava-se muito com dietas com densidade calórica muito alta, muito mais palatáveis, mas hoje em dia é muito pouco usado entre o meio, por perceber que consegue ter uma qualidade muito melhor no físico, pensando na parte digestiva também desse atleta, e até no pós, né, no período que ele entra numa fase de preparação de fato, de cutting, ele consegue ter uma estabilidade melhor mental por não estar ali vindo de períodos consumindo grandes consumos calóricos de pizza, lanche e afins. Esse tipo de alimento a gente gosta de deixar mais para a fase final, que é quando o atleta já não consegue consumir um volume calórico tão grande, já está difícil para ele comer, por exemplo, porções de 500 gramas de arroz. Ali é o momento para você talvez adicionar uma porção maior de um doce, de um sucrilhos, por exemplo, alguma refeição livre a mais na semana, pensando em dias específicos de treino, como por exemplo, o atleta precisa desenvolver mais glúteo. Naquele dia de glúteo, se ele não consegue fazer todo aquele volume de refeição, não está conseguindo subir o peso ou melhorar esse aspecto muscular, é o dia que talvez a gente coloque uma refeição livre ali. Mas tudo no fisiculturismo, ele tem um planejamento, mas esse planejamento é algo meio que ilusório, porque ele é muito mais do cotidiano. Você olhar para o atleta no momento, perceber a fase que o atleta está ali e fazer adaptações conforme a necessidade, seja de volume calórico e enfim. Detalhe importante, como eu comentei, não é porque está comendo grandes quantidades que o atleta pode comer qualquer coisa, simplesmente é preciso manter a dieta, justamente pensando nessa fase de que, se enquanto eu estou comendo muito, eu não consigo manter uma dieta controlada, que é o momento que eu menos estou com vontade de comer, a chance de no período de cut comer uma restrição calórica maior, você conseguir manter essa dieta é quase impossível. A base maior sempre será o carboidrato, então até pela questão digestiva, né, do alimento, do nutriente, a gente trabalha muito mais com carboidrato. Proteína deixando uma base ali entre 1,7 a 2,4, dependendo de cada atleta, né? A gordura é mais residual ou entra naquelas fases finais também para complementar, aumentar um pouquinho dessa densidade calórica, já que é muito mais fácil talvez ele consumir, por exemplo, 40 gramas de pasta de amendoim do que esse alimento em forma de carboidrato pela parte de volume mesmo. O carboidrato pode chegar até 7 gramas ali de quilo de peso corporal. A proteína a gente deixa um pouquinho mais baixo, até porque, vamos dizer, ela é uma fonte de caloria cara, né? Então, além da parte digestiva, que ela se torna algo muito mais pesado para o atleta digerir, uma pessoa de 100 quilos consumindo 2 gramas de quilo de peso corporal ali, ele vai ter uma digestão muito mais pesada, dificultando manter o processo de off e ele comer os grandes volumes de refeição. Quando posso iniciar um off? Tem um valor calórico estimado? Tem um período certo de off-season? Quando eu posso realmente iniciar um off? A pessoa te procura isso para uma pessoa do dia a dia, não só um atleta. Ele tem uma condição física já legal, é aquela pessoa às vezes magrinha, um aspecto ali, um percentual de gordura mais ou menos na casa de 13%, 14%. É um período para talvez você começar um off de leve, né? Até mesmo para o atleta. A gente nunca começa um off acima de 15%, 16% de gordura, porque ele está muito mais suscetível a ter um ganho maior de gordura do que ele desenvolver massa muscular. Então é mais interessante talvez limpar um pouquinho aquela condição física do atleta ou do paciente no consultório e a partir daí você fazer o início de um off.
Tem um valor calórico estimado? Não. O valor calórico estimado é conforme o desenvolvimento do atleta, né? Ele vai, conforme a resposta de cada atleta ali durante o período, você vai aumentando gradativamente, ou talvez nem aumentando. Não tem, normalmente as reavaliações desses períodos são a cada 15, 20 dias, mas se o atleta teve um ganho de peso de 3 quilos nesses períodos de 20 dias ali, por exemplo, não tem necessidade alguma eu aumentar essas calorias, sendo que ele já está tendo uma resposta a esse processo. É muito mais interessante. Estagnou um pouquinho, começou a ter uma baixa nesse aumento de peso, aí a gente aumenta um pouquinho do volume calórico para ficar uma dieta um pouco mais fácil do paciente consumir também. Se aumentar demais, ele vai acabar tendo um ganho de gordura muito mais interessante. E o que eu sempre brinco com as pessoas, não é fácil carregar peso, né? Então você em período de off, quem já passou por isso, é com certeza a pior fase de todo mundo que já competiu. Passar fome não é legal, mas com certeza você fazer 6, 7 refeições ali, todas elas já estando muito saciado, você perde muito prazer de comer. Então você reza para não comer. Eu brinco, meu maior prazer na época de competição era chegar a fim de semana e eu comer um lanche para ter o volume calórico da minha refeição, mas eu não ir dormir cheio. Porque nos períodos de durante a semana ali, por exemplo, minhas 2 últimas refeições somadas davam 1,5 kg de comida. Então eu fazia isso às 8, às 10h30 e tinha que dormir porque 6 horas da manhã já tinha 6 fatias de pão para comer, né? Tem um período certo de off-season? Não, né? Quando a gente pensa em atleta, normalmente a gente trabalha com fases, mas ainda assim elas podem ser interrompidas quando o atleta deixa de ter uma resposta legal. O que é uma resposta legal? Ele começa a ter mais um ganho de gordura do que um ganho muscular. Então aí a gente reavalia, limpa um período ali, passa 4, 6, 8 semanas, diminuindo um pouquinho as calorias das refeições dele, ainda vai estar com um consumo energético bem alto, né, muito longe de um déficit calórico, mas você limpa um pouquinho para depois voltar a aumentar de novo, até para o atleta voltar a ter um pouquinho mais de resposta a esse período de off. Principais dificuldades do período de off. Como eu comentei, comer grandes volumes de comida, digestão, não basta comer, é preciso absorver, e vale lembrar que quando eu comecei a treinar, eu pesava 47 quilos. Eu cheguei a pesar 90 quilos. A minha digestão era o mesmo volume de quando eu tinha 47. Então você precisa utilizar alguns recursos para facilitar esse processo, porque o seu processo digestivo teoricamente é o mesmo. Você está forçando um pouco um processo que teoricamente ali para o seu corpo era até saudável. Tempo gasto na cozinha, no mercado e no banheiro, que está comendo, a pessoa acaba digestão muito mais rápido, ele tem que, né, precisa eliminar também. Direcionar o excesso calórico para pontos fracos. Como fazer isso? Aí é no treino, né? Principais suplementos que utilizamos nessa fase: enzimas digestivas, probióticos, whey protein, creatina, ômega 3, aminoácidos, pré-treinos à base de cafeína. Aí eu gosto de trabalhar com parte individual na questão principalmente do pré-treino, por conta de pessoas que têm mais sensibilidade à cafeína, então talvez não valha a pena você forçar um pouquinho o estimulante ali e até talvez perder um pouco do apetite pós-treino por conta dessa excesso de cafeína. Nem tudo é para todo mundo, cada atleta é avaliado de forma individual. Fase de cutting, período que dura em média ali de 12 a 22 semanas. Por que essa diferença tão grande? Cada atleta depende muito de quão condicionado ele já está no período que ele entra para o cutting, né? Então tem pessoas que demandam um pouco mais de tempo, outras menos, depende muito se é talvez a primeira competição. Por exemplo, a Michelle, a gente teve uma fase, a gente iniciou o cutting dela praticamente, quando eu tive o primeiro contato com ela, a gente já foi direto para uma fase de cutting no finzinho de dezembro. Então a Michelle teve os ajustes dela iniciais ali no período de Natal. A competição em Umuarama estava planejada para ser em maio, né? Março, começo de junho. Passou para 5 de julho, praticamente um mês depois. Então, ou seja, além dela já teve um período bem longo até essa fase, quando faltava 4 semanas, se eu não me engano, para a competição, a federação resolveu mudar a data. Então isso para a cabeça do atleta, não tem muito que ou você tira o pé e deixa a pessoa comer um pouco mais, mas talvez isso atrasa muito o processo e não consegue voltar depois, ou segura. No caso da Michelle, a gente deu uma aliviada em algumas refeições livres que ela não vinha fazendo e logo na semana seguinte já voltou para o processo novamente. As calorias vão diminuindo progressivamente, semana a semana, ou conforme a resposta individual do atleta. Assim como o período de off,
não tem um prazo estimado, uma data para eu ficar baixando calorias. Eu preciso respeitar a resposta do atleta. Se ele vem respeitando bem a perca de gordura, a melhora da condição física, não tem por que eu tirar calorias à toa. Deixa para baixar essa parte calórica mais para o final. O Lúnio, por exemplo, é um atleta que, mesmo nas fases finais ali, ele consome um volume calórico muito grande, né? Fase marcada por uma verdadeira guerra mental entre o atleta e a comida, porque é a fase que a pessoa tem mais fome, mais vontade de comer, e engraçado como todo atleta tem um casamento, tem uma festa de aniversário, tem algum evento naquele período que ele não pode comer, mas ele tem que participar. Então é a fase mais complicada para o atleta realmente entender que, opa, mas já escutei de atleta, mas eu estou mudando minha vida por isso. Falou, infelizmente você escolheu, ou você muda ou tem que escolher outro esporte, né? Então, a base nessa fase, ela mescla entre proteínas e carboidratos, né? O volume de proteína é mantido e, em alguns casos, até aumentado para melhorar essa parte digestiva também, para dar uma saciedade maior, já que a digestão do carboidrato ali acaba sendo muito mais rápida. Reduzimos um pouco o carboidrato. Uma estratégia bastante utilizada, que a gente acaba usando bastante, é ciclos de carbos, mantendo dias de carbo alto para treinos específicos. Então, o atleta tem uma necessidade maior de desenvolvimento de quadríceps, aquele dia ele tem um consumo calórico um pouquinho aumentado comparado aos demais dias. Esse ciclo de carbo ele pode ser aumentado tanto as calorias finais, quanto só aumentar o carbo e reduzir proteína, mantendo a mesma proporção calórica, tá? Mesmo cansado, por conta de, nessa fase, ele já está com cardio, já está com treino pesado, ele precisa manter a intensidade do treino. Por quê? A dieta precisa estar de acordo com o nível do treino e ele não pode, em hipótese alguma, cair demais a intensidade desse treino, porque a resposta do físico dele vem em cima do treino. A dieta não adianta estar impecável se o rendimento do treino dele começa a decair demais. As cargas de um período de off-season e um período de preparação caem muito, consequentemente a densidade muscular também vai cair, ele não vai apresentar um físico tão estético no palco. Principais suplementos utilizados nessa fase: whey, creatina, aminoácidos, pré-treinos à base de cafeína e outros estimulantes, também probióticos, ômega 3 e muito verde. Brinco que não é suplementação em si, mas muito verde porque é a única coisa que o atleta tem para enganar a fome, né? Nessa fase tem muita gente que gosta de utilizar muito alimento à base de adoçante, né? Muito alimento zero, como gelatina. Não recomendo o uso tão gradual, assim, tão assíduo, por conta do excesso de adoçante, justamente pode causar um pouquinho de desconforto gástrico, a pessoa ficar se sentindo um pouquinho desconfortável, estufada. Tanto é que esses alimentos a gente acaba retirando ali faltando uns 15 dias, 20 dias para a competição, a gente restringe um pouquinho essa parte também pela parte digestiva. Cada atleta é único e cada caso precisa ser tratado de forma individual, mas uma coisa é certa: o esporte salva vidas. Esse era o Lúnio, essa era a Michele. Lúnio triplicou o peso. A Michele, a mãe dela, tá quase me mandando uma carta, porque eu salvei a vida da Michele. Michele... Mas você comparar isso aí com aquilo lá... cara. Eu te pedi uma foto, você me mandou? Hoje em dia temos duas pessoas totalmente diferentes. Eu falo principalmente até pra Michele isso aqui. A Michele era outro ser humano, mental. A primeira Michele que eu conheci, quando iniciamos o trabalho ali em dezembro, a Michele ali ainda distante até da competição, né? Já estava um período ainda distante, evoluiu muito o físico dela daquela foto, da última foto ali. Esse é o Lúnio na sua competição natural lá em São Paulo, ficou top 2, nível nacional, então disputa com grandes atletas. Os dois já consagrados aqui na nossa região, todo mundo conhece o Lúnio no meio, principalmente na fase, o pessoal da turma do natural conhece o Lúnio em peso. A Michele passando pelas suas primeiras 2 competições em intervalos ali de 20 dias. Michele saiu da competição, não quero mais, tô sofrendo demais. Deu 3 dias, e se a gente for para Cascavel? Então bora. Conseguimos apresentar um físico melhor, uma densidade muscular ainda melhor, que foi o que os árbitros pediram. Agora a gente conseguiu melhorar esse físico ali, com um pouquinho mais de condição da primeira e mantendo o volume da segunda foto. E é isso que eu tenho que apresentar para vocês hoje um pouquinho. Vou chamar os 2 atletas aqui para a gente fazer uma mesinha redonda, tirar dúvidas de vocês, qualquer curiosidade que vocês tenham também sobre o esporte, ficamos à disposição de vocês.